Conheci o Paulo há uns anos, penso que em 96, quando, a convite do Centro de Arte Moderna do Gulbenkian, organizei uma exposição de artistas novos. A condição é que nunca tivessem feito nenhuma exposição em condição de luz. E consegui, vi trabalhos de gente, e um dos artistas que eu escolhi primeiro era um jovem artista do arte, o Paulo Toledo. Foi acompanhado de 6 outros artistas e tive imenso prazer em juntar esse grupo e de conhecer a obra do Paulo, a qual tenho seguido até hoje. Eram só 7, não podia escolher mais. Às tantas, houve uma criatura que atravessou, era no piso 0 do edifício antigo da Gulbenkian, que tem 7 lojas muito arrumadas, e cada um dos artistas ficou no seu buraco com uma carga relativa de independência em relação ao conjunto. Às tantas, houve uma criatura que entrou numa ponta, fez aquilo tudo, trajeto de corredor, e voltou para trás, a andar relativamente cabisbaixo, com uma pasta enorme de desenhos. Apetecia-me ter dito, abra-se um oitavo buraco e os desenhos que estão ali, que eu não conheço, vão ser do oitavo artista. Isso não foi possível, essa criatura era o Rui Vasconcelos. Logo de seguida eu conheci os trabalhos dele e fiquei muito agradado, muito surpreendido. Lembrei-me de os juntar e propus isso, 2, o Paulo e o Rui, e propus isso à Cecília e ao Maurício há uns 2 anos, se não estou engano. Portanto, isto tem zonas fragmentadas que acabam por corresponder a uma viagem, uma jornada, por vezes ligada, na minha parte, ligada à Madeira, na parte deles, exterior à Madeira, mas que se foi completando em vários passos. Foi esse o título que eu dei e eles aceitaram, a exposição, e foi a partir daí que construí o texto do catálogo. Tentei, nesse texto, dar alguns dados sobre os 2 trabalhos e sobre a singularidade de um e outro, mesmo quando se encontram na mesma sala, têm uma total independência e não há nada que os ligue, a não ser a noção do tratamento da paisagem, se quisermos. Eu preferia, mais do que paisagem, preferia que se pensasse no tratamento da mancha, quer num, quer noutro. E o Paulo faz deslizar a mancha, a ideia de mancha, numa progressão. Dá uma progressão a essa ideia de mancha e é como que uma jornada, um percurso que ela faz. A ideia muito concreta, muito real da mancha e também, por outro lado, numa noção muito abstrata de mancha. E esse percurso parece-me muito possível de ser visível, muito palpável, se começarmos pelos desenhos que estão na sala de cima. A mancha grande, ela própria é uma mancha de desenhos que se singularizam em múltiplas manchas e avançar com elas, descer com elas para os 5 carvões que estão na mesma sala, passar para o percurso das gravuras que se encontram aqui e terminar pela pintura. Começou-se por baixo, possivelmente, mas aparece que o percurso para a visualidade do Paulo poderia ser esta. Ou pode ser esta. Em relação à mancha, que também existe, e muito,
no trabalho de Vasconcelos, ela não tem que deslocar, ela não se desloca, há uma certa fixação. É como se a mancha pré-existisse e ele pegasse numa ponta dessa mancha, numa linha dessa mancha e a fosse desenrolando e nesse desenrolar a fosse desenhando. Isso é muito visível nas tintas da China, que estão lá embaixo, em que, nesta que não é tinta da China, não, nesta não. Sim, há aqui ainda, mas a tinta da China lá de baixo, há mesmo com que temos a sensação que se pudéssemos pegar no extremo daquela linha, que tudo aquilo se escaqueirava aos nossos pés. Isto, a progressão e este destruir do que está construído é uma coisa que me parece muito importante. É porque é o distanciamento que a paisagem tem da própria paisagem. É uma natureza que está do lado do mental e não do lado da física, do lado da fisicidade das pedras, da água, das nuvens, do percalço, do transpor um passo no percurso da paisagem, etc. Eu não vou falar da parte 1, não vou tecer nenhum comentário à parte 1, que nem me recordo já muito bem o que aqui está, mas acontece que numa jornada isto foi muito marcado. Foi o primeiro texto que eu escrevi sobre arte que me senti na necessidade de datar, novembro de 2001. Comecei a falar obsessivamente do tema da guerra e do tempo da guerra. Não vos vou chatear com isso. E se calhar vou no final, se não encontrávamos várias vezes, geralmente encontrávamos num café do Largo da Graça. Eu conto que geralmente eu chegava primeiro, depois chegava o Rui Vasconcelos, porque eu sabia que ele vinha de elétrico, e depois o Paulo mora muito perto, como mora muito perto era sempre o último a chegar. Uma das vezes, um deles trazia-me umas folhas de ferro, umas fotocópias de ferro, por causa do começo do diálogo em que o Ferro e o Sócrates se deslocam ao longo do Inícios, deixam a cidade e deslocam-se ao longo do Inícios para conversar. E parece-me ser uma situação ideal. Tanto um como o outro se deslocaram, geralmente sempre na minha ausência, para conversar sobre cultura, sobre processos, sobre técnicas, etc. Os processos e as técnicas não me interessam, nunca me interessaram na vida, portanto, por mais que me expliquem que aquilo é tinta mole, não é tinta mole. Verniz mole ou seco, para mim é muito diferente. Portanto, as questões das técnicas, por favor, coloquem muito certeiramente neles, porque sabem e não sabem. Mas eles podiam se identificar com dois jovens sofistas a falarem da pintura e da arte junto ao Inícios. É muito engraçado que começa, quando trouxeram aquelas fotocópias, e começa o processo da abstratização da natureza. Porque se sabemos de Sócrates e se sabemos de Fedro e do percurso do diálogo acerca da beleza, da fisicidade do local onde eles estavam, que eram as margens do Inícios, não sabemos nada. Vagamente, o Inícios passaria onde hoje está e apenas a maior das avenidas. Parece-me que era ali que passava e, portanto, eles traziam umas folhas para falarem da natureza
de uma natureza que já não existia. Disse um deles: uma paisagem é uma retirada metódica há muito tempo preparada. Queriam dizer muito mais, que uma paisagem deve transportar para o mais dentro de si ruínas, povoações incendiadas, cadáveres, tanques de guerra e aviões abatidos. A fisionomia de uma paisagem não é coisa que se descreva por meio de um juízo apressado. E nestas duas obras penso que há uma sedimentação muito grande, uma maturidade muito grande, um crescer dentro e fora delas. E tanto um como o outro sabem fazer uma vez exemplarmente. Eu não vou chatear os meus com isto. E depois. Posso contar. Há uma coisa que me parece muito engraçada, que é um repouso. Isso tem nele muito mais o Paulo do que o Rui. Um repouso sobre uma inquietação. Aquilo que parece muito mais explosivo, como aos carvões, aqueles negros todos que parecem eclodir, curiosamente parecem que são muito mais tranquilos do que estas coisas, que parecem armadilhas para os gatos, para os cães, para os lobos que lhe possam passar, etc. Eu penso que ele consegue um diálogo entre o pensamento sobre a paisagem que se alonga e amplia sobre a natureza e onde, com muito cuidado, não fosse a própria natureza despertar na erupção dos seus mais violentos elementos. Suavemente, pois-a como se fosse um tênue manto inventado de paisagem. E isto vai levar a esvaecer da cor, a sopros de cinza que se desprendem da mancha e que podem a qualquer momento, porque são um sopro, ser soprados e desaparecerem. Ali vamos encontrar já com elementos de treva, com elementos de ocultação. Aqui está-se à espera do elemento que vai ocultar, como de repente uma névoa cobrisse e varresse toda aquela paisagem. Há um fechamento, um sentido hermético, que estão dados muito claramente nos selos que estão aqui nesta paisagem. Eles surgem como uma inevitabilidade e como peso sombrio, como um carinho que foi ali posto de propósito para borrar alguma beleza conseguida, de aparente beleza. Um dos maiores prazeres que tivemos nesta jornada foi vê-los ficar surpreendidos com as paisagens que estão nos flamengos do Museu de Arte de Saga. Os fundos, os rasgões das janelas, o chão, a multiplicidade de elementos botânicos que se perdem naqueles fundos, tudo isso acabou por ser um dos passos da nossa jornada. Eu pensei, todos os dias pensava 3 e 4 vezes, desde que cá estou,
no que é que poderia ou não dizer. Portanto, houve também em mim, a partir dos trabalhos deles, uma quantidade muito grande de manchas e uma imensidão de linhas que eu estava sempre a puxar, a destruir, a construir. Portanto, acho que é mesmo na mancha que nos devemos situar. A ideia de mancha, a produção dessa mesma mancha dentro de si mesma, no caso do Paulo Brighenti, e a densidade líquida, que às vezes percorre, se não sempre, que é lá um dos elementos muito certeiros das pinturas que estão lá embaixo. Há uma das tábuas, tem umas árvores, há duas em que essas árvores são muito visíveis e elas são varridas por quase de uma apaziguante tempestade líquida. Por outro lado, penso que, partindo da mancha grande dos desenhos, olhando para estas manchas das gravuras, dos carvões que estão também na sala de cima, podíamos pensar que essa mancha destrói, produz um sentido de destruição própria e dá fragilidade à pintura. Fragilidade não no sentido negativo, mas na da captação de qualquer coisa muito frágil. Aqui as coisas são mostradas com peso de treva, com peso de negros, e isso psicologicamente é segurança. É temor, mas é segurança também. Enquanto que na pintura as coisas estão diluídas, as coisas estão quase como que o que resta, como o que pousou na decantação de um líquido, o que pousou de mais puro, que foi ficando em maior perfeição elementar. A mancha possibilita. E o que é uma mancha? Provavelmente é a procura de uma cor, é a procura ainda de uma outra mancha e é a procura de uma linha. É aqui que podemos fazer um elo de ligação, uma passagem do Paulo Brighenti aos trabalhos do Vasconcelos. Essa linha traduz-se por um envolvimento discursivo, produtor do desenho, catalisador de uma imagem ordenada, sujeita, portanto, a uma ordem que é a própria paisagem. A linha vai ordenar a paisagem e vai ditar a construção dessa mesma paisagem. Nas jornadas que tivemos, uma ou duas vezes fomos ao Museu da Arte Antiga e tentámos aproximar. Uma das aproximações foi feita cá, quando se passaram das 3 ou 4 representações de São Jerónimo que o Museu da Arte Antiga tem, com o esplêndido São Jerónimo do Museu da Arte Sacra daqui. Eu não consigo, tenho que ver o nome do Flamengo, começa por F e é sempre difícil. É o Van Rijkersveld, com 2 L's e um E e um W A E. É, como quase todos os São Jerónimos, uma pintura de dimensões pequenas. Faz lembrar muito o São Jerónimo de Dura, a versão que existe no Museu da Arte Antiga de Lisboa. E isso é um curioso diálogo entre o Flamengo e o alemão. Se conhecem as gravuras de Dura, nós podíamos muitas vezes aproximá-las às zonas na gravura de Dura em que
ele não está a falar, não está a tentar dizer sobre os personagens bíblicos, dos judeus, da história de Cristo, ou dos animais que tanto o seduziram. Ele está só a falar do plano natural. E nesse plano natural há, na gravura e há algum desenho, muita proximidade, há um clima em que se tocam estes trabalhos com a passada obra de Duran. Mas há uma outra coisa muito engraçada, que é no século XVIII. No século XVIII, a ideia, eu falo do Salvador Rosa no catálogo, mas não vou, que é a ideia de capricho. E o capricho que o século XVIII fez, o Goya vai ser um dos que vai continuar essa ideia do capricho, que vem já dos finais do XVII e avança pelo século XVIII. Os italianos são bonitos nisso. O que é o capricho? É exatamente apenas uma técnica de imaginação. É um discorrer. Estão lá as ruínas, sobretudo ruínas, está lá uma natureza esplendorosa, fulgurante, e nada daquilo existiu. Claro, dizem-me, a opinião é que tal esta é sempre cheia de ruínas. A Europa está cheia de ruínas, que se cobrem de era, que se cobrem de vegetação, por vezes luxuriante. É um facto. Mas a noção dos caprichos eram apenas uma arte de memória e uma arte de violentar a própria natureza e de tanto não só a natureza como não só o património natural como o património construído. É por uma linha desses caprichos que eu acho que vamos chegar muitas vezes tanto a um como ao outro. Um sentido inventado de paisagem, um sentido inventado da passagem do tempo sobre o que é a paisagem dentro de nós próprios, a maneira como nós vemos e nos aproximamos da paisagem, como a fazemos e como destruímos, e sobretudo como a vamos diluindo ao longo da nossa própria existência. Dos novos, que já são velhíssimos, penso que podíamos aproximar, por causa do Goya, lembro deles, do Sigmar Polka e do próprio Richter. Penso que ambos são dois artistas contemporâneos de alguma sedução sobre estes dois. Ontem eu vinha tentar escrever esta folha, mas não escrevi. Ainda aqui há mais, já vou dar. Mas lembrei-me de uma coisa que o Paulo, que é ainda de menos falas do que eu, me disse ao longo deste ano e meio, que gostava particularmente do Kubrick. Eu cheguei aqui e perguntei ao Maurício: tens algum filme do Kubrick que eu possa ver? E ele disse-me: tenho todos. O Maurício é um homem feliz. E eu disse assim: então quero ver o Barry Lyndon, que é o melhor de todos. E sentei-me e tive toda a tarde a ver o Barry Lyndon. Mas quis vê-lo, já estava a exposição montada, vi na sala onde está o retrato da senhora e a encáustica, e vi sobre a senhora, foi projetado sobre a senhora. E foi notável, a visão foi notável, porque a senhora ia perdendo a cor. Ela nunca se perdeu, que é interessante, porque ela foi se identificando com os variedíssimos personagens, com uns e com outros, com os personagens masculinos e femininos. Tão depressa era a Condessa Lyndon, como era a primeira paixão do Barry Lyndon, como era o próprio Barry Lyndon, ou como era o enteado, o Lord não sei quantos, o Lord Wellington, se não estou em erro.
A senhora resistiu muito bem ao filme, arrastou para dentro do filme uma coisa interessantíssima, porque a senhora tem uma frase, a senhora está invertida e tem, no olhar direito, tem uma frase tirada de uma peça do Monteverdi. E ela foi deslizando, partindo com essa frase, ao longo das peças musicais de Vivaldi, de Bach e, sobretudo, de Schubert, que é, nesse filme, curiosamente, uma coisa semelhante a esta. Há um jardim, devem estar recordados, possivelmente. É a cena mais forte, talvez, do filme, é aquela que resiste a todo o enredo, que é quando o Bernardino chega ao palácio da Condessa e a vê avançar com o marido paralítico na cadeira ao longo do jardim inglês, contornando uma série de sebes e avança a empurrar a cadeira do paralítico e ela vem com o chapéu de sol aberto. E a música de Schubert é uma linha autêntica e anda por aqui. É uma linha que anda por aqui. Foi o palco que atirou para o Kubrick, mas depois está lá. Estão lá as manchas todas que poderiam ter seduzido, as manchas dos bosques da Irlanda, depois dos bosques alemães, depois, bom, eu não vou voltar. Eu pensei que o filme é o antigo, ainda vou voltar. O filme é o antigo regime. A senhora era uma invasora, ainda no antigo regime, mas que se projetava para os tempos futuros. E com ela saía a mancha. Os duelos que têm muito a ver, que não têm nada a ver, mas ao fim e ao cabo eram formas quase guerreiras que podemos aproximar com as de hoje e com a guerra que o seu pai é sempre a falar. E há uma coisa que quase podia ter entrado aqui, que é no começo do filme, quando a senhora Barry, a mãe do Barry Lyndon, vai visitar a campa do marido, leva com ela, isto na Irlanda, leva com ela um humilde ramo de urzes na mão, com umas flores roxas e brancas. Mas havia uma frase muito engraçada, que é: há um capitão salteador que assalta o Barry no começo e que diz esta coisa espantosa que os da sociologia poderiam usar para justificar muitas das premissas atuais da arte. Gente como nós tem que ser mais veloz do que a clientela. Isto é muito verdadeiro para os artistas, que é uma espécie de viver a guerra em primeira mão. Ora, agora, para acabar, e já que é uma jornada e as jornadas sujeitam-se à aventura cotidiana e das nossas pobres, pelo menos das minhas pobres aventuras, passa pela leitura dos jornais cotidianos. Não tenho lido os relatos dos jornalistas de guerra, mas ontem havia uma, terça-feira, terça ou quarta, havia uma no Público, havia um relato do Público que terminava de uma maneira fabulosa, que o jornalista faz perguntas a um puto que encontra e pergunta-lhe: o que é que gostavas de pedir a Deus, Zafarã? E o Zafarã responde-lhe: que pergunta tão estranha. Qual é o teu maior desejo, Zafarã? Não percebo. Não tens um desejo, Zafarã? O que é desejo? Ora bem, se pensarmos que o puto nunca viu um papagaio de papel, que é uma das coisas que faz parte das listas de proibição em Portugal, podemos
perceber perfeitamente que o puto nunca tenha tido um desejo. E que o Zaffarán é provavelmente completamente incapaz de perceber o que é desenho, assim como não percebe o que é desejo, não percebe o que é desenho, porque é profundamente desejo, não percebe o que é pintura, porque é exatamente e só desejo, mas aqui o Zaffarán não pode saber o que é desejo, já coloquei as premissas todas. Agora, passando às duas criaturas, o Paulo Brilhante e o Rui Vasconcelos viram um papagaio de papel. Sabem, portanto, conhecem uma coisa que o Zaffarán não conhece, que é a sombra e a luz. E isso permite-nos usar à vontade, ou à vontade com que nos podemos relativamente, é claro sempre, surpreender com os desenhos, as pinturas e as gravuras. É só isto. Obrigado. Peço imensa desculpa, eu disse que as perguntas nunca seriam feitas a mim, mas aos dois, logo no começo. Espero que estejam recordados.